1 Timóteo 1, 12 a 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta a Timóteo, ele considerava-se o principal dos pecadores. Será que isso era genuíno? Será que Paulo estava convicto disso? O Espírito Santo não deixaria que isso ficasse registado como verdade na sua palavra? Se não fosse verdade. Se Paulo apenas estivesse a pretender ser humilde. Mas realmente Paulo, ele considerava-se o principal dos pecadores. Paulo realmente foi alguém muito mau. Ele diz aqui que foi um blasfemo. Paulo era aquele que falava mal de Deus. Neste caso de Jesus, de Cristo. Era um anticristão. Em Atos 26:11 nós lemos: E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo falando sobre si mesmo. Paulo diz que não era apenas blasfemo, mas obrigava os outros a blasfemar. Mas Paulo foi realmente alguém muito mau, porque foi um perseguidor. Ele fazia muito mal aos que criam em Jesus. Em Atos 9:1 nós lemos: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Podemos dizer que Paulo era um assassino. Ele terá matado, pensando que estava a fazer bem. Mas mesmo assim ele estava a matar. Mas Paulo diz mais sobre si. Ele diz que foi opressor, injuriador. Paulo era alguém que tinha prazer em fazer mal às pessoas, ver as pessoas serem humilhadas e morrerem. Numa outra tradução, esta palavra poderia ser traduzida por sádico. Paulo tinha a consciência de quem tinha sido e por isso tinha uma plena consciência da graça. Mas alcancei misericórdia. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Ele tinha consciência da graça e da misericórdia de Deus. E por isso ele usa a palavra longanimidade. Mas por isso alcancei misericórdia. Mais uma vez Paulo diz que Deus lhe concedeu misericórdia. Para mim que sou o principal dos pecadores, para que nele, que era o principal dos pecadores, que ele se considerava assim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Ele usa esta palavra, pois a longanimidade é a perfeita paciência de Cristo. Isto porque Deus é tardio em irar-se. Ele é paciente para com os pecadores. Deus podia ter exterminado o mundo quando Adão e Eva pecaram. Jesus podia ter matado Paulo antes mesmo de ele fazer o que fez a muitos crentes. Mas os planos de Deus são outros. E diante deste tão grande amor, esta maravilhosa graça, da misericórdia, da longanimidade de Deus, como é que Paulo responde? Ele responde com louvor e adoração a Deus. E por isso ele termina dizendo esta frase: O único Deus, nós sabemos, são três pessoas, iguais em divindade, iguais em atributos. As três pessoas são o Rei dos séculos, é aquele que é imortal, é aquele que é invisível. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o Rei dos séculos, imortal, invisível. E podemos atribuir a cada uma das pessoas da Trindade uma ênfase. Podemos dizer que o Rei dos séculos
é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus, aquele que é Rei e reinará para sempre. Imortal podemos atribuir ao Pai, aquele que é incorruptível, e invisível podemos atribuir ao Espírito Santo. Embora Deus seja um só, e as três pessoas podemos atribuir a cada uma delas que é imortal, que é invisível, que é Rei dos séculos. E se Deus é tão paciente para uma pessoa como Paulo, que era blasfemo, perseguidor, opressor, como é que este Deus triuno não será também bondoso, misericordioso para conosco? Se Paulo foi salvo, qualquer um pode ser salvo, pode ser perdoado. Até os falsos mestres que Paulo queria que Timóteo confrontasse. E por isso ele escreveu esta carta. Paulo, ele apresenta-se a si mesmo como uma ilustração, o modelo da graça, da misericórdia, da paciência deste Deus, diante do qual ele louva e glorifica. E nós também devemos louvar e glorificar. A ele seja honra, glória para todos sempre. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus.